Boa tarde, pessoal. Meu nome é Paulo Henrique e hoje eu vim aqui apresentar para vocês algumas curiosidades sobre uma gimnosperma muito interessante que é a Welwitschia. Os integrantes do meu grupo são Carolina Leal, Eduardo Rossetti, Luana Aparecida e eu, Paulo Henrique. Bom, dando uma breve introdução, essa planta de nome científico Welwitschia mirabilis, ela é uma gimnosperma pertencente à divisão das Gnetophytas. Essa divisão ela vai agrupar aquelas espécies que não vão apresentar flores verdadeiras, porém vão apresentar algumas características que vão se assemelhar a isso. Mais especificamente, a Welwitschia ela pertence ao gênero Welwitschia, que carrega o nome da sua única espécie, que vai ser a Welwitschia mirabilis. E ela recebeu esse nome graças ao botânico Frederick Welwitsch, que é esse que vocês estão vendo na foto aqui na esquerda, que no dia 3 de setembro de 1859, ele identificou uma planta muito curiosa na vastidão do deserto da Namíbia, que é essa Welwitschia. É interessante comentar que, inicialmente, a Welwitschia ela recebeu o nome de Tomba, mais especificamente de Tomba bainense, que esse nome homenageia o seu nome popular na região da Namíbia, que os povos chamavam ela de Tumbo, que tempos depois acabou recebendo esse nome que conhecemos atualmente, que é a Welwitschia mirabilis. Essa planta ela vai ser endêmica de uma região específica do deserto da Namíbia, e ela vai também estar presente em alguns pedaços do sul da Angola. E atualmente existem alguns dados que demonstram que esses indivíduos eles podem viver mais de 2.000 anos, sendo considerados pelos botânicos como fósseis vivos. Para vocês terem uma ideia, as Welwitschias que nós podemos identificar atualmente no deserto, elas provavelmente já existiam quando a cidade de Petra, na Jordânia, foi construída, só para ter uma ideia dessa questão do tempo. E por esse e muitos outros fatores, essa planta ela foi considerada por muitos como sendo uma aberração das plantas. Além disso, a título de curiosidade, ela também recebeu um nome muito carinhoso, dizendo assim, né? Vindo nada mais nada menos do que de Charles Darwin, que a denominou como sendo o ornitorrinco das plantas. E essa nomenclatura não foi por acaso, mas isso a gente vai comentando mais na frente ao longo da apresentação. Agora, tratando mais especificamente sobre a distribuição desses indivíduos, como nós podemos identificar aqui no mapa, ela vai estar localizada única e exclusivamente na região do deserto da Namíbia e em algumas porções do sul da Angola. Sendo assim, ela vai ser endêmica das regiões. Porém, se a gente observar mais atentamente, a gente pode perceber que elas vão estar localizadas em uma porção bem litorânea, aproximadamente de 100 a 200 quilômetros de distância da costa. Isso vai se dar devido ao que nós chamamos de cinturões de névoa, ou fog belts, que vão ser os responsáveis por promover condições especiais de temperatura para a sobrevivência desses indivíduos, porque nessa região específica, o ar quente vindo do deserto, ele vai se chocar com o ar frio das correntes oceânicas e vai resultar numa diminuição considerável da temperatura nessa região, fazendo com que essas plantas, as Welwitschias, consigam sobreviver mais facilmente. Tratando com relação à anatomia desses indivíduos, que é uma das características mais únicas deles, essa planta ela vai ser composta por um caule lenhoso e subterrâneo, que vai ter aproximadamente 45 centímetros, e que ele vai garantir a essa planta uma característica como sendo de planta rasteira. Além disso, esse caule ele vai apresentar uma característica do seu meristema diferente, porque o seu meristema apical, em vez dele estar localizado bem no centro do caule, ele vai estar localizado marginalmente. Por isso que ela vai ter esse caule em formato de cone invertido, como vocês podem ver aqui na foto e nas outras fotos que a gente vai ir passando ao longo da apresentação também. Além disso, a Welwitschia ela vai apresentar apenas duas folhas que crescem continuamente durante todo o tempo de vida da planta, podendo assim essas folhas atingir um tamanho de aproximadamente 2 metros, porque vão ser as únicas folhas que a planta vai ter durante toda a sua vida e elas não vão parar de crescer em momento algum. Com relação a esse crescimento, ele vai ser de aproximadamente 15 centímetros por ano, o que explica o tamanho que essas folhas alcançam também, né? Uma característica bem interessante que às vezes vocês se perguntaram com relação às folhas
é que como esses indivíduos eles vão apresentar somente duas folhas, se nas imagens que a gente passou aqui, nas imagens que vocês vão ver ao longo do trabalho também, parece que eles têm várias folhas. Essa característica visual dessa planta, ela vai se dar devido principalmente ao atrito que essas folhas vão sofrer ao longo dos anos, principalmente com os fortes ventos do deserto e com a areia. Por elas serem rasteiras, elas vão estar em contato direto com a areia. Então, esse atrito vai fazer com que as folhas se rasguem, dando essa impressão de que a Welwitschia tenha várias folhas. Mas se vocês olharem bem perto do caule, a gente consegue reparar que realmente é uma única folha e ela simplesmente se rasga ao longo de toda sua extensão, dando essa impressão de que são várias. Além disso, por elas estarem continuamente sobre condições elevadas de temperatura, essas folhas vão ser bem grossas e semelhantes a uma textura de um couro, para evitar a perda de água. E além disso, elas vão ser enroladas ou vão ter uma característica mais encaracolada, fazendo assim com que o ar que se encontra próximo a essas curvas condense, garantindo um pouco mais de água para o vegetal, essa água que vai escorrer para as raízes após um tempo. E por fim, com relação às raízes, não muito diferente de outras plantas que vivem no deserto nessas condições extremas, a Welwitschia vai apresentar raízes bem profundas para conseguir atingir os lençóis freáticos, essas raízes podendo ter de 1 a 2 metros aproximadamente. Passando para o próximo aqui, uma característica super importante da Welwitschia e que vai garantir elas o título de uma ponte entre as gimnospermas e as angiospermas é a sua reprodução. Como a gente comentou, essas plantas elas pertencem à divisão das Gnetophytes. E essa posição ela se dá principalmente devido às adaptações que esses grupos desenvolveram com relação à sua reprodução. Essa planta ela vai ser do tipo dioica, ou seja, vai apresentar os dois sexos separados entre os indivíduos. E essa imagem aqui da esquerda é de uma planta masculina. Interessante vocês repararem que na base do microesporângio nós podemos ver estruturas semelhantes a estames. Só que além dessa semelhança visual, essas estruturas elas vão ser responsáveis por produzir pólen e néctar para atrair polinizadores. Ou seja, diferentemente de outras gimnospermas, essa planta ela desenvolveu um tipo de reprodução por meio da polinização. Essa polinização ela vai se dar na maioria das vezes a partir de um inseto de nome Probergrotius angolensis, que devido à sua grande importância nesse ciclo de vida dessa gimnosperma, ele recebeu o nome de Welwitschia bug, ou em uma tradução mais direta, o inseto da Welwitschia. Além disso, se vocês separarem bem tanto a foto anterior que a gente mostrou, que era do microesporângio, quanto dessa que a gente está agora, que vai ser do mega esporângio, essa planta ela vai ter mais uma característica que vai direcionar elas para o lado das angiospermas, que é a coloração dos órgãos reprodutivos, que como vocês podem ver, ela vai ter uma coloração mais avermelhada, mais forte, diferentemente do cone das coniferófitas, que vai ter uma cor mais esverdeada ou uma aparência mais lenhosa, não sendo tão chamativa assim. Essa característica vai ser importante principalmente para a questão da polinização, igual a gente comentou, que essa coloração, juntamente com a presença do néctar, vai atrair os polinizadores para participarem do processo de reprodução da Welwitschia. Além dessa característica importantíssima, a Welwitschia ela também vai estar apresentando uma estratégia de sobrevivência única meio às gimnospermas, que é a fotossíntese do tipo CAM. Dando uma passada bem rapidinha, basicamente, essa planta ela vai apresentar um caminho alternativo no seu processo fotossintético, retendo mais gás carbônico e, consequentemente, gerando mais produtos durante a fotossíntese. Além disso, elas também vão apresentar uma fotossíntese do tipo com separação temporal, ou seja, seus estômatos, que se encontram na face abaxial da folha, irão se encontrar fechados durante o dia para evitar a perda excessiva de água e irão se abrir durante a noite, para assim dar continuidade aos processos fotossintéticos sem maiores gastos de água. Além disso, elas também vão apresentar folhas mais grossas, como a gente comentou lá no começo da apresentação, podendo assim armazenar água.
E também elas vão apresentar um sistema vascular adaptado para garantir melhores condições de sobrevivência nesse ambiente que elas vão viver, que é com condições bem extremas, né? E por fim, nós trouxemos aqui uma curiosidade, na verdade, né, que foi levantada por nós do grupo, até mesmo enquanto a professora estava comentando sobre essa planta um pouco na aula, que é a seguinte: se por acaso alguma pessoa se encontrar perdida no deserto da Namíbia e ela acabar se deparando com essa planta, se deparando com a Welwitschia, como sendo uma última salvação para essa pessoa que está perdida, é possível de você se aproveitar dela para se hidratar ou até mesmo para se alimentar? Então, na verdade, a gente não achou tanta informação com relação a esse tema, mas a gente conseguiu achar um artigozinho que estava falando que a resposta era sim, que por essa planta ela apresentar características específicas para a sobrevivência no deserto, igual a gente falou, as suas folhas elas vão acumular uma certa quantidade de água. Então é possível extrair delas um pouco dessa água, assim como fazem alguns rinocerontes e zebras que vivem na região. Mais especificamente, com relação à alimentação, alguns povos nativos da região da Namíbia e também do sul da Angola, eles costumam utilizar a Welwitschia crua ou até mesmo cozida para fazer alimentação e fazer alguns pratos. Então a resposta é sim. Dependendo da situação, essa planta que por muito tempo, por muitas pessoas é considerada como uma planta bizarra e estranha, ela pode acabar salvando a sua vida. E para concluir nosso trabalho, a gente vai passar um vídeo bem rapidinho aqui, só para retomar todas as informações que a gente passou e para vocês terem uma ideia mais visual de tudo isso que a gente apresentou. Esperamos que vocês gostem. I'm deep in the Nama Desert and the air temperature is 40 degrees C and the soil surface is 61.8 degrees. And it feels like I'm sitting in a pizza oven. I'm here because this is the only place on Earth where this plant can survive. It is Welwitschia mirabilis, one of the most remarkable and unique plant species ever to exist. Welwitschia evolved at least 100 million years ago in southern Africa when dinosaurs still plotted the Earth. Its closest relatives are the conifers such as pines and firs. And like conifers, it produces cones for reproduction. But unlike conifers, it has these broad fleshy leaves that continue to grow from the base for the life of the plant. Unusually for cone-bearing plants, it relies on insects for pollination. This is a seedling, and you can see how the two leaves grow out in opposite directions from the central stem. Welwitschia can live for more than 1,000 years, so hopefully this little fella will be around long after I am gone. Its leaves can be up to 4 meters long. Unfortunately, these plants have been eaten by feral donkeys, and this is threatening the very survival of these plants. I am here in Namibia with a team of scientists using sophisticated drone technology to map the distribution and growth of these plants, so that future generations will be able to marvel at these extraordinary plants. E essas aqui foram as referências que nós utilizamos no trabalho. Espero que vocês tenham gostado, tenham dado para entender um pouco mais sobre a Welwitschia, que realmente é uma planta muito curiosa que a gente às vezes nem imagina que existe, né? E obrigado a todos pela atenção. Qualquer dúvida, nós do grupo estamos à disposição.